Alô, minha gente do Estação da Fé, da Paz, do Amor e da Alegria. Deus abençoe a todos grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele que é a nossa luz, a nossa paz e a força da nossa salvação. É com muita alegria e com fé, confiança no Senhor que aqui chego para estar com todos vocês, de perto, de longe, aqui no nosso Estação da Fé. Venha para esse trem, porque esse é trem de bênçãos, é trem de vitória, é trem de alegria, é trem de poder, onde a mão de Deus opera e aquilo que é do inimigo é destruído. E assim nós estamos aqui para lhe ajudar. Vamos entregar a palavra, como é de praxe. Já vou começar agora. Vou fazer oração. Se quiser, prepare o seu copo com água. Deixo aí próximo de você. Na hora da oração, vou pedir a bênção de Deus. Estamos gravados. Hoje não tem chat, mas você pode entrar aí nos comentários e deixar o seu comentário. Ele é e será sempre bem-vindo, tá bom? Eu já vou para a palavra. Tenho mais anúncios, mas deixo para depois, antes da oração. E nós vamos prosseguir aqui falando das peças que compõem a armadura de Deus. Depois que nós somos salvos por Cristo e estamos nele, aí agora começa uma nova era, um novo tempo. Nós estamos numa corrida para que no final dela alcancemos o prêmio que é a vida eterna. Mas no decorrer dessa caminhada, dessa corrida, há lutas, há oposição do inimigo, há trabalho forte das trevas para nos parar, para nos fazer desistir, desanimar, desacreditar que lá no final tem vitória, tem bênçãos, tem prêmio e recompensa. Nesta batalha, durante a corrida, Deus nos equipou com a armadura espiritual que ele dá aos soldados guerreiros dele. E essa armadura é composta de peças que nos protegem dos dardos inflamados do maligno e de peças que servem a nós de armas para atacá-lo, atingi-lo, de tal maneira que ele foge apavorado. Vamos então prosseguir. E qual é a peça da qual vamos falar hoje? Está aqui em Efésios capítulo 6. E o versículo hoje é o 15, que diz: E, além de cingir os lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça, diz agora, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Bom, a princípio isso aqui não significa muita coisa. Ah, mas como significa? O que é o Evangelho da paz? E esse Evangelho da paz nos dá uma preparação para a gente entrar bem na guerra, sem correr o risco de sermos, digamos, confundidos, de sermos, digamos, acusados, inutilizados. O Evangelho da paz é o seguinte: desde que o homem, Adão, pecou, ele foi expulso do jardim do Éden junto com Eva, e os filhos de Adão já nasceram espiritualmente mortos como os pais, Adão e Eva, e fora da presença de Deus. E por conta do pecado, a humanidade estava em, pense nisso, inimizade com Deus. Inimizade essa que, olhe bem, por causa do pecado, e o pecado se tornou aquela parede, claro, espiritual, que separava a humanidade de Deus e que impedia o homem de ir a Deus. E ao mesmo tempo esses pecados desqualificavam o homem
a humanidade perante Deus, de forma que ninguém tinha condição de levantar o rosto para Deus, de invocá-lo, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo bênçãos, livramento, porque afinal estávamos em inimizade com Deus. Olha só. E essa inimizade com Deus, essa falta de relação com Deus ainda implicava em mais coisa, porque se o homem pecou, ele tinha que ser castigado, justiça tinha que ser feita e punir as rebeldias, as desobediências, as transgressões dele à lei do Todo-Poderoso que o criou. E como o homem, mesmo espiritualmente morto, não perdeu a sua consciência, ele sabia que a situação dele perante Deus não era nada boa. Que Deus não era por ele. Deus estava contra ele. E isso fazia com que a alma do homem ficasse intranquila, inquieta, preocupada, ou seja, sem paz. Olha só, o homem separado de Deus, sem dignidade perante Deus, inimigo de Deus, na inimizade, espiritualmente morto, mas a sua consciência dizia: você é réu de justiça, réu de juízo. Você tem contas a acertar com Deus. Você, pela prática do seu mal, é inimigo de Deus. E Deus vai fazer justiça. E o homem ficava em pânico, não tinha paz. Não tinha paz. Mesmo que ele não estivesse em guerra com outras pessoas aqui na terra, mas a consciência dele pesava. E ele, necessitado de Deus, como invoca Deus? Cadê a paz? Aí é onde entra o evangelho da paz. Ou seja, as boas notícias de paz para o homem. Porque Deus, ao invés de condenar o homem, julgá-lo e por conta dos seus pecados mandá-lo para o inferno, para a perdição, para o domínio da morte, Deus disse: eu vou amar o homem. E eu vou dar o meu filho amado para substituí-los, para ir para a morte no lugar deles. E mais, esse meu filho vai ser um sacrifício. Ao invés de um cordeiro, ao invés de um bezerro, eu vou dar o meu filho, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou dar o meu filho como cordeiro para ser sacrificado e morto. Assim eu realizo um sacrifício perfeito, capaz de endireitar, redimir e endireitar a situação do homem perante mim, de destruir essa parede de separação e inimizade, trazer o homem de volta a mim, efetuar a paz. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso apenas por iniciativa de Deus, por ele amar o homem. E Deus fez isso. Jesus, que antes da criação do mundo e do homem, já existia com o Pai, né? Era Deus glorioso, abriu mão da sua glória e do seu poder, e em obediência o Pai veio e se encarnou. Olha só a descida. Deixou a sua glória nos céus de Criador para vir se fazer homem servo, por causa do homem, por amor de Deus ao homem. E na forma de servo ele obedeceu ao Pai em tudo. Foi para a cruz, morreu pelos homens, sofreu o castigo deles, perdeu a paz, porque o Pai o entregou à morte, para que o homem fosse
justificado perante Deus, redimido, perdoado, comprado de volta para Deus, derrubasse a parede da separação, desfizesse a inimizade, e tudo isso Jesus fez. Por isso, como dizem Colossenses e em tantas outras partes da Bíblia, Jesus Cristo é a nossa paz. A paz entre nós, a humanidade e Deus. Depois que ele morreu, me perdoe, engoli saliva. Depois que ele morreu por nós, desfez a inimizade, a separação, nos levou a Deus. Aí agora já não há mais inimizade. Agora ele é a nossa paz. Agora Deus, que antes era contra nós, agora é por nós. Então, esse é o Evangelho, ou seja, são as boas notícias, o Evangelho da paz. E aqui diz o quê? Que nós temos que estar preparados, né? Calçados os pés, uma vez que estamos na guerra, no ermo, na mata, no bosque, nas trincheiras da guerra, ainda que espirituais, assim como o soldado da guerra que tem o seu coturno para estar protegido bem nos seus pés, o Evangelho de Cristo, ele nos prepara, olhe bem, ele serve de preparação espiritual para que nós, calçados, apoiados nele, protegidos nossos pés por eles, como o soldado que anda lá no mato, pisa em bico de pau, bico de pedra, em espinhos, pode pisar em serpentes, escorpiões, mas está protegido. E o Evangelho da paz de Cristo, ele nos prepara para que as serpentes, os escorpiões, os demônios não nos piquem e nos envenenem. E você sabe que um soldado com os pés feridos, ele não vai a lugar algum. Então, nós temos que calçar os nossos pés, né? Na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho nos prepara. Jesus disse em Lucas 10:19, eis que eu vos dei poder, uma vez nós salvos, redimidos por ele, libertados do poder de Satanás e unidos a Deus, corpo dele, ele diz, eis que eu vos dei poder para pisardes, olha aí, pisardes, serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Calce os seus pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho nos prepara. Pisamos serpentes e escorpiões, ou seja, enfrentamos os piores demônios, os espíritos maus que roubam, matam, destroem pessoas, acusam, perturbam, oprimem, enlouquecem, atuam fazendo pressão para fechar portas, caminhos, para colocar a pessoa na derrota, na miséria. Mas preparados na preparação do Evangelho, nada disso nos atingirá. A gente pisa em cima, passa por cima e nada nos sucederá. Como Jesus disse, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo e nenhum dano vos causará. Essa preparação espiritual, essa condição espiritual de pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, sem sofrer dano, é o Evangelho que nos dá. Esteja preparado. E agora eu vou orar. Não esqueçam que quarta-feira às 8 da manhã estaremos no santo jejum, nos consagrando a Deus,
nos enchendo do Espírito Santo, afiando mais ainda a nossa espada, é o jejum da fé, da vitória, né? Da força espiritual, do fortalecimento espiritual, orando, jejuando e destruindo tudo aquilo que é do mal. Orando pela sua casa, seus entes queridos que precisam conhecer Jesus, serem libertos, orando pelo nosso país, orando pelo povo de Deus. Quarta-feira imperdível. E se você ainda não se inscreveu no canal, ó, clica aqui do Estou Acenando, clicou, se inscreve, deixa o joinha, acione o sininho para receber as notificações, dê essa força aqui para o canal e eu te agradeço de coração. Deixe-me te abençoar. Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus eu me chego a Ti e te rendo graças pela Tua palavra, a verdade que liberta, que não volta vazia, que todo aquele que nela crê não será confundido, e te dou graças pela preparação que o Evangelho da Paz nos dá, a ponto de pisarmos serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nenhum mal nos sucederá, nos causará. Senhor, isto é tremendo, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Louvado seja o teu nome, pela tua bondade, pelo Evangelho, pela redenção. E agora, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que ora comigo. E abençoo no sentido de ministrar a bênção do Senhor, em nome de Jesus, no poder e na autoridade que o Senhor me outorgou sobre toda a força do mal, para abençoar. Em nome de Jesus, eu digo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, receba agora, em nome de Jesus, a bênção, a paz, a vitória, a graça que você está precisando. Eu ministro esta bênção. Eu ordeno essa bênção na tua vida, na vida de todos os que creem. Em nome de Jesus Cristo, receba o que você pede agora, é seu, em nome de Jesus, e ordena essa bênção na sua vida. Peço, Senhor, abençoe o copo com água, de maneira que quem beber dela, Pai, receba o milagre, a cura, a vitória, a libertação. Amém e glória a Deus. Oh, aleluia, Deus é bom. Beba da sua água com fé, glorifique a Deus, segure a vitória, porque ela é sua. Fico por aqui, abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima live, até quarta-feira às 8 da manhã, aqui na grande reunião. Deus abençoe, tchau.